Nesse momento eu quero pedir a atenção de todos os irmãos. Já quero convidar aqui a pastora Maria para estar tomando o lugar. Irmãos, eu quero que você esteja totalmente atento àquilo que o Espírito Santo de Deus irá ministrar nos nossos corações. Não deixe que nada neste momento venha tirar a tua atenção, nada venha te distrair, que você esteja exclusivamente para ouvir a palavra do Senhor que será ministrada nessa noite. Amém? Não faça, não se preocupe, não venha colocar a tua mente naquilo que está lá fora, não. Hoje Deus Ele quer falar contigo. Simplesmente esteja atento, porque Ele irá falar contigo. Amém? Que Deus os abençoe, pastora Maria. Aleluia. Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hoje é o segundo dia desta festa. E eu creio que o Senhor ainda irá falar conosco. Ontem nós falamos um pouco sobre compromisso. Usamos a vida de Pedro para olharmos algumas qualidades necessárias para nós mantermos o nosso compromisso com Deus, com o reino. Hoje, eu vou estar olhando não outra pessoa. Vamos olhar uma carta. Eu quero pedir que vamos ficar de pé para que nós venhamos a ler a palavra de Deus. Nós vamos estar olhando para a carta aos Efésios. Eu creio que o Senhor irá falar conosco. Efésios, capítulo 6. Uma porção muito conhecida na palavra de Deus. Se as pessoas não sabem de qual, com certeza elas já ouviram falar de uma guerra. E nós vamos estar lendo Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 17. A guerra espiritual dos cristãos. A guerra espiritual daqueles que estão comprometidos com o reino de Deus. Começa assim no versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Podeis vos assentar. Nós acabamos de ler uma porção no livro de Efésios. Mas o interessante desta carta é, quando nós lemos no versículo 10, ele começa assim dizendo, no demais, irmãos meus. Muitas pessoas querem tomar uma guerra espiritual e começar na guerra espiritual. Mas para que nós venhamos a chegar numa guerra espiritual, existe um processo até lá. E é nisso que eu quero falar nesta noite. A carta aos Efésios, escrita pelo nosso apóstolo Paulo, ela é uma carta muito linda. E ela é uma carta diferente das outras demais cartas dele. A carta aos Efésios, ela não foi escrita por algum problema que existia na igreja.
Muitas vezes, Paulo, ele abria as igrejas, ele ia visitar e deixava uma igreja para trás para que ele pudesse continuar pregando o evangelho em outro lugar. E ele ficava sabendo de notícias daquelas igrejas, e então levava ele muitas vezes a escrever cartas para elas, porque ele não poderia estar lá, mas ele enviava uma carta para dar uma instrução de como resolver algum problema que estava na igreja. E uma das cartas muito conhecidas, com muitos problemas, era a igreja de Coríntios. Tinha de tudo o que vocês possam imaginar de problemas nela. Se vocês algum dia for lê-las, vocês vão ver. Paulo estava escrevendo aquela carta para lidar com problemas que estavam tendo naquela igreja, e ele não poderia estar lá pessoalmente. Então ele escrevia a carta. Agora, a carta aos Efésios não é por este motivo escrita. A igreja de Efésios não estava necessariamente passando um problema para que ele viesse a resolver. Quando nós paramos para ver a carta aos Efésios, nós vamos entender que ela é verdades bíblicas. Paulo para escrever para nós as verdades bíblicas do reino de Deus. E uma coisa que nós podemos ver é que a carta aos Efésios, ela está dividida em 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, podemos dizer que seria as bênçãos do cristão. Aquilo que Cristo conquistou para nós, através da sua morte na cruz. E os últimos 3, poderíamos ser as obrigações dos cristãos. É uma ideia fácil de entender. Quando nós entramos em alguma associação ou alguma organização, nós recebemos benefícios dela, mas ao mesmo tempo também temos deveres para estar nessa associação ou essa organização. Então a mesma coisa acontece. E eu quero que vocês parem comigo nesta noite para que nós venhamos analisar. Quando se fala de compromisso com Deus, nós temos que entender que existem os benefícios de ter um compromisso com Deus. Existem os benefícios daquilo que Ele alcança para as nossas vidas, daquilo que Ele oferece para nós. Mas ao mesmo tempo também tem as obrigações. E nesta noite, quando paro para olhar mulheres comprometidas com o reino ou com Deus, nós vamos parar para olhar nossas obrigações. Aquilo que nós alcançamos, nós podemos ver nos primeiros 3 capítulos. E podemos até resumir a maioria das coisas no versículo 3 do capítulo 1. Todo mundo gosta desse versículo. Que fala que, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós vemos aqui o verbo, nós vemos que foi no passado. Jesus Cristo já fez o que tinha que fazer. Todas as bênçãos que nós precisamos, elas já estão liberadas para nós. Elas já estão conquistadas para nós. Elas estão no mundo espiritual, nas regiões celestiais, mas Ele já nos abençoou com todas elas. A morte de Cristo foi a chave, o qual nos proporciona essas bênçãos. Agora é uma questão de revelação, porque para nós entendermos comprometidos com Deus, nós temos que parar e pensarmos um pouco. Deus é um ser espiritual. E as bênçãos que Ele nos concedeu, elas estão nas regiões espirituais. Não é que Ele não tem bênçãos materiais para mim. Mas tudo que nós vamos ter no mundo natural, Ele primeiro já foi criado no espiritual. Então essas bênçãos, elas existem, a tua cura, a salvação. O que você precisa no mundo natural e no espiritual já existe, Deus já te deu. Agora é uma questão de revelação. Por que eu digo revelação? Quando nós paramos para entender, o nosso Deus é espiritual, mas nós somos carnais. Nós nascemos carne. Nós temos um desejo, uma natureza carnal. Aí existe um problema. Paulo diz que o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais.
Por isso que quando Deus diz que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais, muitos que são carnais não têm a revelação nem a compreensão daquilo que Deus já fez por ele. Não conseguem entender, porque a linguagem não é a mesma. O homem carnal, ele não consegue tomar posse daquilo que Deus fez para ele, porque Deus abençoou tudo na região celestial. O nosso Deus é espiritual. Aí, eu tenho que dar uma introdução, porque nós precisamos de entender algo na casa do Senhor. Nós somos carnais, somos um ser carnal, um ser natural. Temos uma natureza carnal. E existe uma promessa no livro de Ezequiel, no Velho Testamento, que dizia que Deus, Ele pegaria o vosso coração de carne, de pedra, e vos daria um coração de novo. Deus, Ele ia pegar o nosso coração de pedra. Pedra quer dizer que é insensível, que não consegue ter comunhão com Deus, porque somos carnais. Nós somos carnais por quê? Porque nós temos uma natureza que fazemos as coisas erradas. Nós fazemos o mal, desobedecemos ao Senhor, e então Deus olha para nós e Ele não consegue ter comunhão conosco, porque nós estamos fazendo, nós não temos justiça. O nosso pecado, ele nos leva à morte, a sermos condenados por Deus. Então, existe uma promessa que Deus, Ele ia pegar o nosso coração de carne, de pedra, e Ele ia dar-nos um coração de carne, um coração sensível, um coração que pudesse ter comunhão com Ele. E aí onde entra o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos justificou. Ele nos deu paz com Deus, e ao mesmo tempo que nós aceitamos Jesus e somos justificados pelo sangue de Jesus por causa dos nossos pecados, ao mesmo tempo existe o processo da regeneração e a santificação. Quando nós aceitamos Jesus, que temos uma revelação, os nossos olhos espirituais são abertos para que nós venhamos a entender que temos a necessidade do sacrifício de Cristo na nossa vida. Isso é feito pelo Espírito Santo. Ele abre o nosso entendimento, porque até então nós éramos carnais e não víamos a necessidade para tal coisa. Agora vem uma pregação, o Espírito de Deus trabalha dentro de você, Ele abre o teu entendimento e você começa a ter um pouco de entendimento do mundo espiritual e da necessidade de ter Cristo na sua vida para ser salvo da morte eterna. Todo mundo entendeu? Isso aqui é evangelho, não é nada complicado. Isso aqui é o simples evangelho. Então, recebemos ao Senhor, e ao mesmo tempo que você tem os seus olhos iluminados, recebe pela fé o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida, você agora perante Deus é justificado pelo sangue de Jesus. Não é porque você é bom, não é pelas suas obras, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então, quando Deus olha para nós, Ele agora tem comunhão conosco, não é porque nós somos bons, mas porque nós estamos agora cobertos pelo sangue. Ele olha para nós, Ele vê o sangue do Filho dEle, e Ele diz, opa, aquele ali está justo. Ele cumpriu a justiça. Jesus Cristo cumpriu toda a justiça necessária para que nós possamos ter comunhão com Deus. Entendemos? Ao mesmo tempo de cumprir a nossa justiça e temos comunhão com Deus, outra coisa acontece, o Espírito de Deus, ao mesmo tempo, simultaneamente, Ele entra dentro de nós e Ele passa a morar dentro de nós. Por quê? Para mudar, regenerar o nosso coração. Porque o nosso coração, ele é duro, ele é uma pedra, ele é insensível à voz de Deus. E é um processo que acontece na nossa vida, que o Espírito de Deus vai estando dentro de nós, nos transformando e mudando a direção do nosso coração. Aquele que estava direcionado para o pecado, uma vida seguindo os seus desejos da sua carne, pelo Espírito de Deus você muda rumo de direção e você começa a agradar ao Senhor. Entendemos? Então, este é o processo de nos tornarmos homens espirituais. Nós temos por natureza ser carnal, ser natural.
Agora, para que nós venhamos a ter compromisso com Deus, nós não podemos ter compromisso com Deus sem o Espírito de Deus. Ele morando dentro de nós é que vai regenerando o nosso coração, nos tornando espirituais, para que venhamos a ter sensibilidade de quem o nosso Deus é e daquilo que Ele espera de nós. Entendemos a carta aos Efésios? Por isso que as nossas bênçãos, elas estão no mundo espiritual. Elas já foram nos dadas, todas o que nós precisamos, Jesus já conquistou para nós. Agora, conforme você vai se tornando um homem espiritual, você vai tendo o seu entendimento aberto para ver aquilo que Deus tem para você no mundo natural. Pequena introdução. Eu preciso, porque nós não vamos entender se nós não entendemos isso. Agora nós estamos num processo de sermos espirituais. Para nós temos compromisso com o nosso Deus e com o reino dele, que é um reino espiritual. Tudo muito bem, todo mundo já ouviu falar da obra do Espírito, dos frutos, dos dons do Espírito. Tudo isso era para que venhamos a sermos pessoas espirituais, para nós podermos ter compromisso com Deus de verdade. Porque a nossa carne, ela não serve para o Senhor. A nossa natureza, ela não serve para o Senhor. As obras dela não fazem nada. Deus, Ele praticamente quer você vazio. A Bíblia diz que nós temos um tesouro dentro de vasos de quê? De barro. Você é feito do pó da terra, você é um barro. Você não tem nada que preste, você é um simples vaso de barro. Agora, o que tem o valor é o Espírito de Deus dentro de você. Ele que faz esse vaso de barro ser útil para o Senhor. Entendemos? Agora, quando nós paramos para ver, as obrigações dos cristãos, começa no capítulo 4. Eu não vou estar tratando em pormenores dessas obrigações, mas uma coisa eu quero dizer para vocês num resumo. Existem desafios. Existem desafios. Para chegarmos no nosso inimigo, existe uma preparação. Deus sabe que o nosso inimigo, ele é inteligente, ele é esperto, ele é espiritual. Nós, na realidade, seríamos como Davi e Golias, não teríamos, aos nossos olhos humanos, a capacidade de enfrentar um Golias. Nós somos pequenininhos, somos barro. Ai daquele que acha que é alguma coisa diante de uma guerra espiritual. Nós somos barro. Então, existe um certo desafio, como toda corrida, toda competição que você vai fazer, você tem um preparo. E existem certos desafios que nós temos que enfrentar para que nós possamos pensar em entrar na guerra espiritual. E os desafios estão aqui nos 4 e 5, mais ou menos. Um resumo deles. 4 e 5. O primeiro desafio é a nossa carne. A nossa carne, ela é um desafio para as nossas vidas. Para que o Espírito de Deus venha ter o total domínio e controle, a nossa carne tem que morrer. O desafio da vontade da nossa carne, das concupiscências da nossa carne, dos desejos dela. Isso são desafios que não é guerra espiritual. Isso daí é uma guerra com a sua carne, a sua natureza. E ela nunca vai ir embora. Ela só vai embora quando você morrer. A natureza, ela existe, ela é o que nós somos. Agora, nós precisamos de saber matá-la, saber fazer dela um nada, saber colocar ela lá embaixo. O segundo desafio é o relacionamento. Relacionamentos é um desafio. Porque a Bíblia diz que nós, quando aceitamos a Jesus, nós fazemos parte de um corpo. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então este corpo, ele está em milícia, ele está guerreando, ele está em luta. Não tem como eu lutar se eu não tenho comunhão com meu irmão. Não tem como, eu não tenho como ter utilidade ou fazer o meu corpo produzir algo se o meu braço está de mal com o pé.
não vão para a mesma direção. Então, por isso que há um desafio de relacionamento. Todos nós somos diferentes, todos nós estamos num processo de regeneração, ninguém aqui é perfeito, e vai chegar momento que vai ter um irmão que vai me desafiar. E eu preciso entender que eu não estou em guerra com o meu irmão. Isso aqui é um desafio. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros. É dever nosso. A Bíblia diz que não tem como você ter comunhão com Deus que você não vê, se você não tem comunhão com o seu irmão. E o Evangelho, para quem não sabe, o Evangelho de Cristo, ele é um Evangelho de servir ao próximo. Ele é um Evangelho de amor ao próximo. A Bíblia diz no Velho Testamento que o mandamento era amar ao Senhor sobre todas as coisas. Quando Jesus veio, ele escreve lá em Mateus, agora eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Agora já não é só amar a Deus, agora eu tenho a obrigação de amar o meu próximo. Por quê? Porque Deus tem salvação para ele também. Então eu não posso ter inimizade com o meu irmão. Eu preciso ter um relacionamento com ele. E são desafios, ninguém diga que é fácil. Então existem esses dois desafios. Isso não é inimigos nossos, são desafios. Onde nós temos que aprender. Isso é uma preparação, que eu poderia dizer, para uma batalha espiritual. Não pense você que você tem alguma chance de entrar em batalha espiritual se você não tem a preparação desses dois desafios. Vocês estão entendendo a diferença? Então, quando você para com isso em mente, para ler o capítulo 4 e o capítulo 5 e um pouquinho do capítulo 6, você vai ver Paulo falando do relacionamento das mulheres, sujeitai-vos aos maridos, amai, filhos, obedecei. É relacionamento, era um dever, por quê? Porque ele sabia do nível de guerra na batalha espiritual, e ele não queria que nada dessas coisas ficasse pendentes, porque isso aqui, se você conseguir desafiar, enfrentar o desafio da sua carne e enfrentar o desafio do relacionamento, então você agora está mais apto para uma guerra espiritual. Era isso que ele estava dizendo. Agora, para termos uma pequena ideia, vamos começar no versículo 4, não é o que eu vou entrar em profundo, mas eu preciso, para que vocês não venham entender que sejam minhas palavras. O versículo 1 diz assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Preso do Senhor. Paulo estava preso aqui. Paulo estava preso em Roma. E ele estava escrevendo essa carta para os Efésios. E mesmo preso, a alma dele, a mente dele, ele se via preso no Senhor. Tudo o que acontecia com ele não lhe mexia com ele. Ele estava sendo preso, mas na mente dele, a mente dele era tão assim espiritual, que aquilo que ele estava, naquela situação, ele estava preso, era para o Senhor. Ele tinha o poder de ver aquelas circunstâncias como algo para o Senhor. Tudo o que acontecia para ele, tinha para ele algo positivo, e ele oferecia ao Senhor. Então, essa é a capacidade dos espirituais de entender as circunstâncias que nós estamos, elas não são circunstâncias naturais, elas são circunstâncias espirituais. Para que nós venhamos a ser espirituais, mais na frente você vai entender que a sua visão não é a mesma, aquilo que você não ouve não é o mesmo, aquilo que a sua mente quer te dizer no mundo carnal, você precisa e não conformar com aquele pensamento e mudá-lo segundo a palavra de Deus. Isso é que é o seu homem espiritual. E aí o versículo 2 começa com toda a humildade. Nós falamos um pouco de humildade ontem com a vida de Pedro, mas humildade é vindo do pó da terra, é filhos da terra. Isso significa que nós homens, nós não somos nada, nós não temos nada. Nós somos chamados acima de todas as coisas, de tirar todo o orgulho, de tirar toda a capacidade que você tem de você mesmo, de se achar alguma coisa. O primeiro dever que você vem aqui ver é a humildade, ela é base. Você não vai enfrentar o inimigo espiritual achando que você é alguma coisa nessa carne que você tem, nessa natureza sua. Então a primeira coisa que entra é a humildade. A primeira coisa que entra é você se esvaziar daquilo que você acha e que pensa e que sabe. E a segunda coisa que entra é a mansidão. Sermos mansos.
Agora eu quero dizer uma coisa que às vezes nem todo mundo sabe o que é ser manso. Muitas pessoas podem olhar para mim e pensar assim, não, a pastora Maria, ela é mansa. E eu comecei a pensar, Senhor, o Senhor me fez tão mansa, realmente eu sou mansa. E isso era quando eu não era tão espiritual. Depois que eu fui espiritual, que eu comecei a ter uma revelação do Senhor, o Espírito de Deus começou a falar para mim, você não é mansa. Assim, você não é quieta. Eu falei, mas eu sou mansa, eu não reajo com quase nada. Eu sou meio que parada. Agora eu vim entender, quando eu era criança, eu não era assim. A minha natureza, ela não era de ficar quieta, de ficar parada, de não ter opinião, de não fazer nada. Eu brigava. Eu chegava e discutia, não era tão mansa. Agora, o que acontece é que quando nós vamos chegando diante do Senhor, existe algo que se chama mansidão do Espírito. Essa mansidão, ela é um fruto do Espírito. O Espírito, quando ele vem dentro de nós, ele começa a produzir frutos dentro de nós para nos dominar. Para dizer assim, eu vou chegar, eu vou pegar essa natureza sua e eu vou dominá-la, eu vou fazer dela abaixar, eu vou fazer dela esvaziar. E uma das coisas é a mansidão do Espírito. E aí eu vim entender, Senhor, realmente eu não sou tão manso. Agora, ser manso é a mesma coisa de ter um leão dentro de você, mas ele é dominado. Ser manso não é ser passivo. Ser manso não é uma pessoa que fica, que deixa o errado acontecer, tudo acontece e ela não tem reação. Ser manso é uma pessoa que tem emoção, é uma pessoa que tem reação, que tem alvos, desejos, só que eles estão dominados. E eles estão dominados pelo Espírito, por quê? Porque toda a minha energia, todas as minhas atitudes, toda a minha força, ela só vai rugir quando o Espírito de Deus mandar. Quando alguém chegar perto de mim e dizer assim, nossa, mas você está, sei lá, você está, tanta coisa para dizer, poxa, você falou mal do irmão, chegou alguém e disse algo que me atingiu o meu ego. Como a minha humildade já existe, não fez diferença em mim, porque eu não sou nada. Então eu vou ficar quieta. Vamos dizer aqui que chega uma pessoa e diz para mim, nossa, mas você cantou horrível, como é que você foi cantar daquele jeito? Eu vou continuar, o leão não vai despertar. Você sabe por que o leão não vai despertar? Porque isso não é uma causa digna do meu rugir. Quando o domínio do Espírito existe sobre mim, não é que eu não sou um leão, não é que eu não rujo, não é que eu não tenho as forças do leão. A questão é que eu só vou fazer algo quando seja em prol das causas do Espírito de Deus. Vocês estão me entendendo? A mansidão, quando você entende que você não é nada, a mansidão entra para te deixar simplesmente passar pela vida sem se preocupar com o que os outros falam de você ou alguma coisa assim. Não tem valor nenhum, você pode falar o tanto que você quiser de mim. Isto para mim não é uma causa suficiente para usar minha energia. Eu não preciso discutir com ninguém quando se trata de alguém que está falando mal de mim. Por quê? Porque eu já sei que eu sou do pó da terra. Que diferença faz se você falar de mim? Eu não sou ninguém. Vocês entenderam agora aqui? Então Paulo, ele começa a carta dele de uma forma linda. Porque os deveres dos cristãos começam com essas duas palavras, humildade, mansidão. Aí você pode entender que Paulo está dizendo o dever do cristão é se esvaziar. O dever do cristão é ser dominado. É as suas atitudes e emoções ser dominados pelo Espírito. Eu não sou uma pessoa que fala o que eu quero e que penso como Pedro. Nós aprendemos ontem sobre Pedro, que ele agia e fazia. E quando ele aprendeu, ele já não fazia mais nada, nem falava mais nada. Agora ele era um leão manso. Ele só foi falar em Atos porque chegou o momento que o Espírito de Deus disse, agora você vai rugir. Agora você vai ter atitude de leão, só para a causa do Senhor. Vocês estão entendendo a diferença? Então eu queria dar uma introdução e aí vai por aí em frente, vai assim. Com longanimidade, longo ânimo é o que significa, é mais ou menos parecido com paciência. Sabeis ter paciência, longo ânimo. Longo ânimo é que mesmo se o meu irmão está me fazendo raiva, eu vou esperar mais um pouco, eu vou ter ânimo para com ele. É uma questão de tempo, de perseverar.
E aí depois diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui você já vê um resumo do que se trata esta carta para os deveres dos crentes. É desafio da sua carne, da sua vontade e o desafio de relacionamento. E então você vai ver uma grande parte, ele fala do amor, da unidade. Nós não estamos aqui falando de unidade de igreja, mas eu quero dar uma pincelada, porque não tem como eu trocar em uma batalha se eu não tiver a preparação desses desafios. E você pode ler quando chegar em casa, porque estes são os deveres seus e meus, se nós somos para estar comprometidos com o reino de Deus. Aí entramos no capítulo 6. Chegamos no capítulo 6, versículo 10, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No demais. Agora é como se ele estivesse dizendo, depois daquelas coisas, agora eu quero tratar de um outro assunto. No demais. Os primeiros e prioridades é você saber se dominar pelo Espírito. É você ter amor para com os outros. E uma coisa interessante que me vem à memória é quando se trata dos dons do Espírito, você vai ver que os dons do Espírito, ele foi dado, não é para você se exaltar, mas eles são dados para auxiliar a igreja de Cristo a ir avante. Os dons do Espírito é praticamente no serviço. Você recebe um dom do Espírito para que você possa ajudar o seu irmão a ir para frente. Eu recebo o dom da palavra para que eu possa servir os meus irmãos, para que possamos andar e crescemos na maturidade com Deus. Não é para o meu bem-estar, não é para o meu orgulho, não é para a minha vaidade. Os presentes de Deus, eles são para servir. Jesus veio para servir o próximo. Então isto nós temos que ter a noção na nossa mente, inculcada aqui. Você tem que inculcar que o seu dever comprometido é dominar o seu ego, o seu ser e servir o próximo. Fazei de tudo para ter paz uns com os outros. Aí ele vai para o versículo 11 e diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O interessante é que quando você vê o versículo 4 e 5 e um pouquinho do 6, você vai ver uma noção dele mandar abandonar. Você vai ver uma noção dele mandar tirar, parar, largar e ir para trás. É como se ele estivesse dizendo que a vossa velha vida que vocês viviam, vocês colocavam essas atitudes, era como se fosse roupa dentro de vocês. Então, quando ele manda abandonar, deixar para trás, dá um sentido que ele está mandando tirar uma roupa, tirar aquele velho homem, aquela capa que era produzida pelas obras da carne. Ele dá uma noção que é para você deixar aquilo para trás. As obras da carne, a inveja, a malícia, aquelas coisas que são produzidas pelo desejo da sua carne, ele dá um sentido no 4 e 5 que era para você deixar aquilo para trás, abandonar aquelas coisas, abandonar aquelas vestes, abandonar aquele velho homem. Aí então ele começa no versículo 11. Tudo ele fala de abandonar. Quando chega no 11, ele fala: agora, depois que vocês estão nus praticamente da sua natureza, das suas obras de carne, agora, mas só agora é que você vai se revestir de outras coisas. É uma noção de tirar fora a velha vida, deixar de lado. E agora você reveste de toda a armadura de Deus. Uma armadura que vem do Senhor, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E é interessante que ele coloca esse versículo aqui para dar uma certa segurança e confirmação, porque não temos que lutar contra carne e sangue. Irmãos, a nossa luta, novamente, não é contra os nossos irmãos, não é contra uma carne, não é contra o sangue. Isso daí pode até ser chamado de desafio, agora não é uma luta. Mas sim, a nossa luta sim é contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que ele está dizendo é assim: se você não consegue ficar uma semana sem murmurar do seu irmão, não pense que você tem alguma oportunidade ou chance diante de uma batalha espiritual.
Isso é o que ele está dizendo. Se você não consegue dominar o desejo da sua carne, primeiro vai buscar o Espírito de Deus para te ajudar a enfrentar este desafio. Não pense que você vai servir para a batalha espiritual. É isso que ele está dizendo. E aí nós começamos na área que todo mundo gosta, a batalha espiritual. É a mesma coisa dos crentes, quando aceita Jesus, eu quero estudar sobre Apocalipse, mas não conhecem as verdades do que Cristo fez para com eles. Querem estudar de guerra, de luta, e não têm um conhecimento nem sequer daquilo que eles são em Cristo. Então não tem como você lutar se você não conhece verdades bíblicas primeiro. E a mesma coisa acontece, todo mundo quer dizer, eu estou numa batalha espiritual. Coitado de você, batalha espiritual é para os espirituais. Os carnais não têm chance nenhuma diante de um ataque do cão. Então nós temos que pôr isso na nossa mente. E aí nós entramos na batalha espiritual. Como toda batalha, se você vai enfrentar uma batalha, você vai ter que estudar qual é as táticas do inimigo. E para nós entendermos as táticas do inimigo, nós temos que entender como esta guerra surgiu, o porquê dela. E a guerra é o seguinte, existe o reino das trevas e existe o reino da luz. O diabo, ele foi já um adorador de Deus. Ele é um anjo caído. E agora ele está destinado ao inferno. Isso não existe outro caminho para ele. Ele não tem mais um caminho de arrependimento. O diabo desejou no seu coração ser como Deus. E na hora que ele desejou, Deus simplesmente o destinou para uma morte, para o inferno. Acabou com o futuro dele. Não lhe deu chance de arrependimento. E nós fomos as criaturas, Deus nos criou e nós erramos. E a ira, podemos dizer a raiva, muitas do diabo é que este homem erra tanto. Mas quando eles dobrem o joelho, o Senhor dá a eles o direito de um arrependimento. E de eles ter comunhão contigo, um direito de a vida eterna. Então o diabo, ele tem algo contra nós, porque ele sabe que Deus olha para nós com um certo chamego, nós somos a criatura dele. E Deus continua nos dando chances, para que nós venhamos a mudar de vida, para que nós venhamos olhar para ele, para que nós venhamos o agradar. E ele continua nos dando chances, para que nós venhamos a arrependermos das nossas velhas maneiras de ser e das nossas atitudes. Agora o diabo nunca teve essa chance de arrependimento. Ele está destinado, o futuro dele é o inferno. Agora o que acontece? Ele não está satisfeito em ir para o inferno sozinho. Ele quer levar o máximo com ele, máximo de pessoas. E ele sabe que nós temos por direito uma vida eterna com Deus. Agora nós precisamos de aceitá-lo pela fé e precisamos de mudar os nossos caminhos. Pela força do Espírito de Deus. Aí o que acontece? Essa guerra existe por causa disso. O diabo quer levar o máximo possível com ele. E Deus está com as portas escancaradas da graça para te dar a vida eterna. Aí o que acontece? O nosso inimigo, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é pai da mentira. E se nós analisarmos, eu vou falar algumas coisas, alvos, do que ele veio para fazer. A primeira coisa que ele quer fazer é colocar ensinamentos falsos na igreja. Ele não quer que você conheça a verdade. Faz sentido? Porque se você não conhecer a verdade, você não vai ser liberto, você não vai agradar ao Senhor. Ele quer fazer você pensar que Deus é um mentiroso, que não deveríamos confiar neles. Como exemplo disso é as nossas circunstâncias. Às vezes, quando nós estamos em umas circunstâncias adversas, ele começa a dizer, Deus não te ama. Deus não é real. Deus não está com você. São tudo mentiras do diabo. Por quê? Porque ele quer que você pense que Deus não é amor, ou que ele não te ama, ou que ele não é presente, ou que ele não é verdadeiro, ou que ele não tem um caráter perfeito. Então essas são algumas das mentiras. Eu não sei se você está passando por algumas dessas situações. Outra coisa que ele quer fazer é nos parar de servir. Eu já falei que o evangelho é servir. Servir ao próximo. Então muitas vezes uma coisa que ele quer nos fazer é ficar parado sem fazer nada. Sem permitir o avanço da igreja. Porque no nosso servir,
Eu estou aqui servindo a igreja, porque no nosso servir, nós estamos avançando com o reino de Deus. Quando nós estamos servindo, nós estamos fazendo o reino de Deus avançar e agregar o máximo de pessoas possíveis. Então, o que o diabo quer fazer? Automaticamente ele quer fazer você parar de servir, parar de ter alegria no servir ao Senhor, porque assim não vai existir adeptos para o reino não vai avançar se nós não trabalharmos. A outra coisa que ele quer fazer é dividir o reino. Jesus já falava disso, que um reino dividido contra si mesmo não prosperará. Isso tem a ver com desafios de estarmos em relacionamento uns com os outros. Outra coisa que ele quer fazer é fazer nos confiarmos em nós mesmos. Poxa, como você cantou aquela música, você é o bambambam, você é o tal. Quando você confia em você, foi como eu falei, o homem natural não tem condições nenhumas de guerrear numa guerra espiritual. Então o que ele quer fazer? Ele quer fazer você permanecer o mais natural possível. Porque ele sabe que você sendo natural, não tem condições de guerrear com ele numa batalha espiritual. Porque você não vai ter discernimento das coisas espirituais. Então isso é o que ele quer fazer. Ele quer nos fazer pensar que somos bons, que nós temos alguma coisa. Ele quer nos levar para uma natureza carnal. Ele quer nos fazer mundanos, olhar para as coisas do mundo e pensar, não tem nada a ver. Existe, principalmente nessa geração, existe muita coisa, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Quando nós estamos mundanos, que dizemos que não tem nada a ver, nós estamos desagradando ao Senhor, porque nós estamos fazendo coisas que não lhe agradam. Então, automaticamente, Ele vai atingir a Deus através do nosso não tem nada a ver. Outra coisa que Ele quer nos fazer, a falsidade, a hipocrisia. Sermos falsos, sermos hipócritas, legalistas, tantas outras coisas, desejo da nossa carne, desobediência ao Senhor, isso tudo é os alvos dele. Agora você diz para mim, poxa, mas essa lista é tão grande, eu não vou conseguir, se eu ficar com o papel o dia inteiro vigiando tudo isso, é muito grande, aí você começa a desanimar, pensar, mas é tanta táticas, tantas estratégias que o diabo quer fazer que fica até complicado, você até desanima. E aí veio no meu coração um exemplo, que as pessoas que estudam as notas falsas nos Estados Unidos, existe uma equipe que estuda dinheiro falso. E as estratégias deles não é estudar as notas falsas, porque cada dia inventam uma nota falsa. Imagina se eles tivessem que guardar todas as notas falsas na cabeça deles. Eles não iam dar conta, porque cada dia tinha uma coisa nova. E a mesma coisa é com o nosso inimigo, a estratégia dele. Agora, o que eles fazem? Eles estudam a nota verdadeira de tal forma que quando aparecer uma nota falsa, eles sabem que não é verdadeira. Vocês entenderam? Isso que eles fazem. Eles ficam dia e noite estudando o que é verdadeiro. Qual é as distinções daquilo que é verdadeiro. E aí quando vem uma nota falsa, eles já sabem, não, essa não é. Eles não ficam estudando todas as estratégias do falso. Eles ficam estudando o verdadeiro. E eles conhecem tão bem a nota verdadeira que o falso não tem condições de se apresentar para eles. E então o Senhor me levou para essa mesma ideia. O importante não é nós queremos entender as estratégias que o diabo quer usar todas as vezes, e de onde está vindo, e de onde veio, e como é que está usando, e quem que ele está usando, e aquilo. Não, a Bíblia diz que quem dá lugar ao diabo, ele usa. Então eu não preciso saber qual é o parente que ele está usando, qual é a estratégia, de onde vem. Eu não preciso saber isso. Agora a Bíblia diz que eu posso estudar a armadura que eu tenho de Deus. Se eu tiver a armadura que Deus me deu no lugar, as estratégias deles não têm chance nenhuma contra mim. Vocês estão entendendo? Se eu tiver armada com a armadura de Deus, pode vir ataque do que for do cão, pode vir de onde for, não vai me atingir, porque eu estou com a minha armadura no lugar de proteção. Vocês estão entendendo a noção? Mas isso só é possível depois dos desafios que eu falei, o primeiro e o segundo.
Não podemos pensar que nós somos chamados a uma vida alienada, tipo assim, eu vou agradar ao Senhor, eu na minha vida sozinha, porque se eu for mexer com as pessoas, eles vão me levar para o inferno. Não existe como você servir ao Senhor sem relacionamento. Você não tem. Jesus era o mais puro que existia. Ele era Deus. E Ele veio aqui nos impuros na terra para habitar em nosso meio. E mesmo assim não se tornou impuro. Ele era santo. Então o nosso dever não é ter uma mentalidade que eu vou me afastar daqui e dali, porque aquilo ali vai me contaminar. Você tem que ter convicção de quem você é. A sua santidade, ela não fica suja porque eu estou do lado de uma pessoa suja. Eu tenho a condição de sim, passar a minha santidade para alguém. Agora eu tenho que saber, tenho que ter convicção de quem eu sou. Eu não sou levada pelo vento dos outros. Eu tenho que ter convicção própria dentro de mim. E aí nós queremos começar a falarmos dessas 6 peças de armaduras. E o interessante aqui é que dessas 6 peças, 5 delas são de defesa. 5 dessas peças é para você se defender. Somente uma é para você ter uma atitude que não é de defesa. Mas ela ainda, mesmo assim, a última ainda serve para se defender. Primeiro que eu quero falar é que nós vemos aqui Paulo falando de uma noção de estar firmes. O versículo 11 diz assim: para que possais estar firmes contra as ciladas do inimigo. Irmãos, isso aqui não é uma corrida. Ninguém aqui está com pressa. A guerra espiritual é uma questão de perseverança. Não existe tempo marcado. Não adianta você usar toda a sua energia, porque não existe o fim dela. Pelo menos não enquanto você está vivo. Ela não tem fim. Então a guerra aqui é para você simplesmente ficar de pé. Não é para você ficar andando muito, correndo, chegar a algum lugar. Nós não temos para onde ficar chegando. A única coisa que nós temos para chegar é a estatura de varão perfeito, como Cristo. O resto nós não temos mais pressa. Então nós não temos uma noção, eu vou entrar naquela guerra espiritual e acabou. Não, a nossa luta é constante. Irmãos, não tem como eu dizer hoje eu estou numa guerra, amanhã não estou. O diabo não para. Ele é um adversário constante nas nossas vidas. Você pode estar vencendo uma guerra hoje, não significa que você agora está o bam, que ele não vai te pegar. Ele vai continuar enquanto você tiver força, enquanto você for carne. Então nós temos que ter a noção que a batalha que Paulo estava falando era uma batalha de perseverar, de ficar firme em pé. Não era uma batalha que você ia conseguir destruir o mal e pronto, acabou sua guerra. Não, o mal não vai se destruir por você. Agora você sim precisa ficar firme. Você precisa perseverar, ficar em pé. Isso é o tipo de batalha que nós estamos. E aí entra pela primeira: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, para ficar o quê? Firmes, para ficar em pé. Nós não estamos querendo assim, eu vou pegar o diabo e ele vai ver comigo. Não, peraí, você não vai pegar ninguém. Você está aqui para se defender deste ser espiritual. Você está aqui para ficar em pé. E a primeira que nós vemos: cingido os vossos lombos com a verdade. O cinto naquela época, ela tinha a função de amarrar uma túnica. Os soldados naquela época, e as pessoas, a maioria das pessoas usavam uma túnica, que era como se fosse um pano, que tinha 3 buracos, um para a cabeça e 2 para os braços. E aquilo ficava solto. E aí o soldado colocava este cinto para prender, para ir para a guerra. Quando ele colocava esse cinto, era como se ele estivesse preparado, porque não tinha como ele correr, não tinha como ele guerrear com esse pano solto. Você já imagina como seria andando? Vinha um vento e aquilo soprava, andava, ficava incômodo. Você não tinha como produzir, como andar com uma coisa solta atrás de você. É engraçado, mas é real. E ele estava vendo este cinto desta forma. E ele chamava esse cinto como a verdade. E agora o que eu diz? E quando eu vi isso, me lembrei de um versículo que diz assim: deixai todo o embaraço para trás.
Deixai tudo aquilo que te prende, que quer te atrapalhar de você servir ao Senhor. Tem coisas na nossa vida que nós temos que simplesmente deixar de lado, amarrar as coisas, colocar em ordem, para que ela venha nos dar uma certa confortabilidade para nós podermos ficar firmes. Você já viu aquelas mulheres, principalmente, pode se pensar e relacionar com isso. Às vezes colocamos umas certas roupas e ela nos incomoda, parece que tem uma coisa solta, alguma coisa caindo, a alça do vestido, aquilo tudo era o que Paulo estava dizendo. A última coisa que você precisa é se preocupar com coisas pendentes que não sejam confortáveis ou que não sejam boas para você andar, coisas pequenas que às vezes querem nos atrapalhar, tirar a nossa atenção. Se você não tivesse uma túnica, muitas vezes você podia ficar sem atenção, porque você estava tão preocupado com aquilo, com o vento voando. Podia vir um outro soldado e puxar aquela túnica e você derrubar você. Você já imagina, se eu tiver alguma coisa solta em mim, o inimigo pode pegar e me derrubar mais fácil. Então Paulo estava dizendo, nós precisamos de ter um cinto amarrado nessas coisas que estão pendentes, esses embaraços na nossa vida. E aqui fala de verdade, porque de verdade, essa verdade não é a palavra de Deus. Cingidos com o cinto, a verdade seria a sua sinceridade, a sua verdade perante o Senhor. Nós falamos um pouco dela de ontem, se vocês lembram-se. A vida é sermos verdadeiros, sermos sinceros perante o Senhor. Não deixando nada nos embaraçar. É aquela coisa quando você tem um segredo com alguém, você tem algo pendente com alguém. Vamos dizer que eu fiz uma coisa errada, alguém me viu. Eu não quero que ninguém saiba. Eu vou dizer para aquela pessoa que viu, olha, guarda este segredo. Mas eu sempre vou estar pendente. Eu vou ser sempre alguma coisa com aquela pessoa, porque eu sei que ela tem o meu segredo. Então quando eu estou na verdade com Deus, eu não tenho nenhuma causa pendente. A minha alma está limpa, em conforto com Deus. Quando eu erro para com o Senhor, não há necessidade de nós termos algo escondido, porque a Bíblia diz que nós podemos até cair, mas o levantar é de Deus. Deus, Ele sabe as nossas condições. Eu posso até errar, mas eu tenho um dever de ser verdadeiro, de me arrepender perante o Senhor e dizer, Senhor, me muda. Essa é a minha fraqueza. Isso aqui é o que eu tenho pendente no meu caráter, na minha carne, em algum lugar. Mas Senhor, me muda. Isso é o cinto da verdade. Estamos preparados para a guerra. Vai começar quando nós decidimos ter compromisso com Deus e sermos verdadeiros com Ele, sermos sinceros com Ele, sermos quem nós somos. É tirar a hipocrisia, a falsidade do nosso meio. É tirar aquela falsidade de querer vir para a igreja e parecer que está tudo bem quando você não está. Muitas pessoas, se nós fôssemos a ver, andam por aí voando com as roupas todas soltas, mas de verdade elas não têm nenhuma. Andam com a roupa solta e não percebem que aquilo está lhes atrapalhando, porque elas não são sinceras diante do Senhor. Andam vivendo uma vida de aparecer, mas não tem cinto na sua túnica. Paulo estava falando disso. A outra função do cinto era que o cinto segurava a espada. E se nós vemos mais na frente, fala sobre a espada do Espírito. Aquele cinto, ele servia para segurar a palavra de Deus. Ele servia para segurar a sua arma. Agora, não tem como você usar a arma de Deus, que é a verdade, se você não for sincero. Se você tiver com a sua túnica voando por todo lado, o diabo sabe disso. Você não tem onde segurar uma espada do Espírito. Então a primeira coisa, a essência é sermos verdadeiros. Conforme nós somos verdadeiros, nós vamos ter a espada na nossa mão. Então há uma necessidade de nós sermos verdadeiros diante do Senhor, para que depois nós possamos, mais na frente eu vou falar da espada, mas ela também segurava a espada que a pessoa que lutava tinha. A outra coisa que nós queremos falar, eu vou falar rapidamente, as horas já me faltam, mas eu creio que nós vamos ter uma noção. Vestido com a couraça da justiça. A couraça da justiça, ela ia no peito. A couraça da justiça, ela protegia o coração e a área aqui do meio. E antigamente, eles acreditavam que o coração era a mente
E a área aqui do meio é aonde sustentava os órgãos, que eram as emoções. Tanto é que há um ditado, eu mesmo agora estou sentindo, que quando você está nervosa, ou preocupada, ou ansiosa, você começa a sentir aquela dor no seu estômago, aquela quietação no seu estômago. Vem daí, porque eles acreditavam que aquela área aqui do estômago, ela estava suportando os órgãos vitais, que era o que sustentava as nossas emoções. Então, quando ele estava falando da couraça da justiça, era uma proteção para o coração e para as nossas emoções. Agora, quando se fala de justiça, nós temos que entender que a justiça de Deus, ela não é algo de nós. A justiça de Deus, para nós entendermos isso, eu gostaríamos que nós fôssemos para a carta aos Filipenses. Porque há uma coisa que muitas vezes as pessoas pensam, o Senhor me tornou justo. Eu sou justificada pelo Senhor. E aí quando nós vemos a carta aos Filipenses, eu quero que vocês viram comigo para Filipenses 3. Filipenses 3 diz assim, começa Filipenses 3, o versículo 4 em diante, você vai ver Paulo começando a dar uma descrição da justificação. E ele começa a dizer assim, o versículo 4, ainda que eu pudesse, ainda que também poderia confiar na carne, se algum outro cuida, que poderia confiar na carne, mas sou eu. Ele estava dizendo, se há alguém aqui que pode ser justificado pelo Senhor, pela sua carne, sou eu. Eu sou circuncidado, linguagem de Israel, tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, sendo a justiça que há na lei, segundo o repreensível, mas que para mim eu ganho repúdio a perda de Cristo. O que ele estava dizendo? Se existia alguém que estava apto para se justificar perante o Senhor, era ele. Mas ele dizia, eu perco tudo. A minha justiça, no versículo mais na frente, na verdade, tem também por perto todas as coisas, por excelência e tal. Aí mais na frente você vai ver o 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei. Uma justificação de que você está bem com Deus pela lei. Ele estava dizendo, mas a minha justificação vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé em Cristo, porque Cristo nos justificou. Ser justo é uma pessoa que consegue seguir toda a lei que Deus pede, e não há condições de nós sermos justos, porque nós somos uma natureza carnal. Então a justificação, ela foi cumprida em Jesus Cristo, e Paulo estava dizendo, se alguém pudesse ser justo, seria eu, mas eu não sou. Eu estou tomando pela fé a justiça que veio de Jesus Cristo. E mais na frente ele diz assim, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das aflições, sendo feito conforme a morte. Agora uma coisa interessante é o 11 e o 12. Para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. O que ele estava dizendo é que isso é para ver se eu ainda chego à ressurreição dos mortos. Só porque eu fui justificado por Cristo, não garante que eu vou chegar à salvação, à ressurreição dos mortos, que é ser ressurreto para uma vida eterna. Aí ele diz assim no versículo 12, não que já tenha alcançado a salvação, ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo, para que fui também preso por Cristo Jesus. Ele estava dizendo que a santificação de Jesus Cristo, a couraça da justiça, ela veio de Jesus, Jesus me deu ela. Mas para que eu venha permanecer com ela, eu preciso ser santa. A Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Justificação tem a ver com santidade. Nós não temos condições nenhuma de cumprir a lei de Deus, de sermos santos. Jesus Cristo fez isso por nós. Ele nos conquistou a couraça de justiça. Mas essa couraça de justiça não é porque Ele já nos fez justos, que nós temos o direito de fazer o que nós queremos da nossa vida. Nós precisamos de continuar prosseguindo, precisamos de continuar lutando para ter uma vida santa para com Deus. Se não continuarmos lutando, você pode perder essa couraça de justiça. É uma noção que Ele te deu essa armadura, mas para que ela permaneça em você, precisa haver uma vida de santidade para agradar ao Senhor. É essa noção que Ele está dizendo. Pedro fala sobre isso, sede santos porque o vosso Deus é santo. Romanos fala sobre isso,
capítulo 12, dizendo: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a salvação, ela é uma questão, não é só uma vez salvo para sempre. A justificação, você se tornou justificado por Deus, mas essa couraça de justiça, se você não manter uma vida de santidade, você não tem condições de recebê-la ou de mantê-la em você. E era essa noção que ele estava dizendo. Por isso que nós entendemos, quando nós não estamos bem com Deus, quando nós estamos vivendo uma vida sem santidade, as nossas emoções não estão bem, o nosso coração não vai bem. Você não vai bem com a vida, você está inquieta, você sabe que tem algo que não, você não está protegido, o seu coração e as suas emoções, porque você está em pecado. Não existe uma couraça de justiça dentro de você, ou uma certa ideia de santificação, de santidade. A justiça leva para a santidade para mantê-la. Então, as nossas emoções e o nosso coração, quando nós não temos uma vida de santidade, ela é comprometida. Calçado os pés da preparação do Evangelho da paz. Aqui está falando, eu vou passar mais rápido, aqui está falando simplesmente de uma confiança de estarmos firmes. Calçado os pés da preparação, antigamente os pés dos soldados. Hoje nós não temos uma noção tão certa do que era a necessidade dos pés. Hoje sapatos era para luxo, para estilo, para vaidade, para tantas coisas. Tanta gente tem sapato, mas não é necessariamente para proteger o seu pé. Tem muitas mulheres que usam sapato que até machuca o pé, nem protege. Mas antigamente a noção de sapato era para proteger. Imagine aquele tempo, tinha pedras, buracos, o deserto, era quente. Vocês já imaginaram um dia muito quente na praia? Não dá nem para andar na areia de tão quente que era. Precisamos de um sapato, aquilo é o que era. Havia uma necessidade dos sapatos nos soldados, por causa dessas coisas. E agora os sapatos naquela época, eles tinham uns pregos, que eles ficavam firmes no chão. É mais ou menos parecido com o jogador de futebol, quando o campo escorrega, as chuteiras, elas têm aqueles negócios para ajudar a ficar firme, manter-se sem escorregar. Então os soldados tinham a mesma coisa, uns pregos que eles agarravam no chão para eles poderem ficar em pé. E eles tinham umas tiras, era estilo umas botas, tinham umas tiras amarradas para todo lado para ficar preso no teu pé, para não ficar solto, para não fazer você ficar torto e poder cair. Então é a mesma noção de estarmos firmes, convictos, seguros na palavra de Deus. O Evangelho, por isso que diz assim, calçado os pés na preparação do Evangelho. Aqui não está falando para você evangelizar. Porque nós temos uma noção, conformosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os que anunciam as boas novas têm os pés formosos. Nós estamos falando aqui de sapato, não de pé. Então não temos uma noção de ficar andando, pregando para nenhum lugar. Isso aqui é uma batalha. Então assim, a preparação do Evangelho, o Evangelho nos trouxe paz. O Evangelho é um Evangelho de boas novas e de paz com Deus. Através do Evangelho de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Então esse Evangelho, essa preparação dos pés, temos confiança de que Deus está no nosso time. Lá em Efésios nós vamos ver no início que Paulo está dizendo: vós que antes eram inimigos, que não estavam com Deus, que não tinham direito à promessa, que não tinha nada a ver com Deus, agora vocês estão no time de Deus, agora vocês têm Deus do vosso lado. Então aqui está falando de uma convicção verdadeira de que Deus está com você, segurado na palavra, segurado na sua salvação, segurado de que agora Deus está do seu lado, você não está sozinho. E isso era uma armadura, os sapatos para manter você firme. Quando o diabo vir dizer que você está só, não, quando você tem os seus sapatos do Evangelho da paz, você tem condições de dizer assim: eu não estou só, Deus está comigo porque hoje eu tenho paz com Deus. Aí nós vamos para os últimos três. Os últimos três não eram o que o soldado usava sempre. Esses três era algo que o soldado não podia faltar. Os outros três eram usados momentaneamente, quando a guerra realmente ficar difícil.
E aí viemos o escudo da fé para apagar os dados inflamados do diabo. O escudo era algo grande que se punha na frente de você. Você ficava por trás desse escudo. E o diabo, ele tinha uns dados. O inimigo tinha uns dados naquela época que colocava algodão na ponta do dado e um líquido e colocava fogo antes de jogar o dado. E aí quando o dado vinha, ele tinha fogo inflamado. E aquelas pessoas que estavam com o escudo na frente, eles ficavam por trás do escudo. E o exército antigamente fazia uma linha de frente com aqueles escudos. Então, a maioria dos dados, eles eram parados ali. O escudo era feito de madeira e ele tinha couro, alguns pedaços de couro para poder apagar o fogo do dado quando jogasse no escudo. Mas ao mesmo tempo que eu vejo aqui, o escudo nosso é aquilo que pode nos ajudar na tentação. O escudo nosso é quando nós temos fé em Deus. Por isso que ele se chama escudo da fé. A fé é você crer em Deus. Existem momentos que chega alguém perto de você e diz, não, pode fazer isso aqui, isso não tem nada a ver, mas tem tanta gente, outras pessoas fazendo. Quando você tem fé em Deus, você não quer saber dos outros. Você não quer saber se alguém está fazendo e nada está acontecendo. Se a Bíblia diz não façais, obedecer, então quando nós temos o escudo da fé, nós temos a fé que Deus é verdadeiro. E o que Deus falou é real. Eu não preciso ver. Por isso que eu preciso ter fé para servir ao Senhor. Porque vai chegar muitos momentos que alguém vai dizer para mim que não tem nada a ver. Você pode fazer isso. Ah, mas só um pouquinho. Não importa, Deus não vai se preocupar. Quando eu tenho fé com Deus, eu leio a palavra, Deus diz que não é para fazer, pronto, acabou. Eu não preciso questionar, eu não preciso entender, eu vou obedecer. Porque eu tenho o escudo da fé. Fé em Deus, em acreditar na palavra dEle. Capacete da salvação, nós falamos um pouco. A salvação, ela não é estado que você já alcançou uma vez salvo para sempre. Romanos fala sobre isso. Ele fala do nosso estado, os 3 estados da fé. No passado, foi o que Jesus conquistou para mim. O presente é o poder que eu tenho na salvação sobre o pecado. E o terceiro é a salvação na sua totalidade. Paulo tinha essa guerra, nós também temos. A nossa salvação, ela é algo que tem que ser alcançado no futuro. Por isso que nós estamos numa guerra nela. Para que sejamos salvos ainda. Porque a salvação, a parte de Jesus, Ele fez. Agora, Paulo fala em Romanos 5 sobre isso. 1 Tessalonicenses 5:8 fala que a esperança da salvação, que nós seremos salvos na sua totalidade. Que essa guerra, essa luta contra a nossa carne, contra os demônios, ela vai acabar. Então o capacete da salvação é uma esperança de que eu vou chegar até o fim e que a minha salvação vai ser na sua totalidade. Espada do Espírito é a última. Era a espada que você colocava, você defendia, como você também tinha 2 funções. A primeira, nós podemos ver Jesus Cristo quando Ele foi tentado. O diabo tentou-lo com as coisas do mundo e Ele usou a espada do Espírito para se defender das ciladas do diabo. E ao mesmo tempo, Paulo diz que o Evangelho, ele é o poder para resgatar as pessoas do inferno. A palavra de Deus, ela é o poder para que você venha tirar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Então, essa guerra é de reinos. Essa guerra, eu estou comprometida com Deus no reino de Deus para resgatar as pessoas do inferno. Eu preciso me proteger muito, mas o único alvo meu é para resgatar. A minha arma, ela foi feita, a palavra de Deus, para resgatar as almas do inferno. Através da palavra de Deus, eu vou falando a palavra de Deus e o Espírito de Deus vai trabalhando dentro de você para te tirar do reino das trevas, do domínio de Satanás. Quando nós ouvimos a verdade, a palavra de Deus diz que a verdade vos libertará. Então, quando eu estou usando a espada do Espírito, o meu alvo é resgatar as pessoas do reino das trevas para o reino da luz. Isso é uma guerra espiritual. E em resumo, isso é o reino de Deus. Agora, para terminar, eu gostaria que vocês colocassem em pé. O nosso horário já avançou. Vamos nos colocar em pé. Para terminar, quando nós olhamos todas essas armas, nós vamos ver que todas essas armas é Jesus. A nossa salvação é no Senhor. Justiça nossa é o Senhor.
A espada nossa, a palavra, Jesus é a verdade, a palavra. Jesus é a pessoa que se revela nessa armadura. Tudo que nós vamos fazer para o Senhor, temos que estar em Jesus. Sermos comprometidos com Deus, termos uma armadura de Jesus. Uma coisa interessante, semana passada aconteceu, o meu filho, ele começou a reclamar de dor de dente. Eu fui com ele no dentista e a dentista falou para mim, olha, o dente que está lhe doendo é um dente que é de bebê ainda, vai cair só com 12 anos, ele tem só 7 anos. E é um dente muito importante para ele, eu não posso tirar esse dente. Mas a infecção já está tão grande que eu não sei se eu tenho condições de salvar esse dente. Ele está com uma infecção que já está dando, não é bem um canal, porque é um dente pequenininho dele ainda. Mas eu não queria tirar o dente. Agora, eu vou limpar o dente todo. Eu vou limpar aquele dente todo. E vou tentar salvar o dente. Vou tentar ver se consigo tirar todo o lixo que está dentro dele. E depois que eu tirar esse lixo, eu vou precisar de capar esse dente. Eu vou precisar de colocar uma capa no dente. Porque se eu não colocar uma capa no dente, por mais que eu coloque uma obturação, coloque alguma coisa, a comida, as coisas ainda vão poder continuar infeccionando esse dente. E aí ele vai cair, porque ele já está quase para cair. Falei, mas vai ficar tão estranho uma capa ali na frente. Falou assim, mas eu preciso, porque o dente ainda é muito útil. E a mesma coisa o Senhor falou para mim, que é essa armadura. Nosso dente, ele é fraco. Ele já teve algumas investidas. Nós, como o nosso corpo, já teve algumas investidas. E nós precisamos de mantê-lo limpo, manter o nosso coração limpo perante o Senhor. Mas para que nós venhamos realmente vencer, nós precisamos de pôr uma capa, nos proteger com o Senhor Jesus Cristo em nós. Nós não temos condições de permanecermos diante das lutas do diabo se não for com Jesus Cristo. E eu quero convidar, se existe aqui alguém que ouviu essa palavra e diz, sabe de uma coisa, eu estou passando essas guerras. Eu estou passando essas guerras emocional, eu estou passando essas guerras sem falta de paz dentro de mim. E eu preciso me tornar uma pessoa espiritual. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. E eu quero que o Espírito de Deus comece a regeneração dentro do meu coração. Eu quero começar a mudar a minha direção. Eu que estava andando num caminho errado, eu sei que isso está me levando a uma destruição. Mas eu quero mudar de direção, eu quero mudar de rumo. Eu quero receber o Espírito de Deus dentro de mim, para que Ele venha mudar a minha direção, para que eu venha ser uma pessoa que venha ter compromisso com o reino espiritual. E eu quero convidar você aqui na frente. Quero convidar você para fazer um compromisso com Deus, de recebê-lo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Para que você venha receber o Espírito de Deus dentro de você, para que Ele venha te revelar as coisas espirituais, as bênçãos celestiais, nas regiões celestiais, as bênçãos que Cristo conquistou para você. Cristo já fez tudo o que Ele precisava por nós, mas para que nós possamos receber as vitórias dEle, nós precisamos de nos tornar pessoas espirituais, precisamos de ser espirituais, precisamos do Espírito de Deus. E eu convido você, se existe alguém aqui que diz, eu quero esse Espírito de Deus dentro de mim, eu quero conhecer ao Senhor e aquilo que lhe agrada, eu quero convidar você aqui na frente. E aquelas pessoas que ouviram essa palavra e que dizem, muitas vezes eu estava entendendo isso errado, muitas vezes eu estava entendendo que eu estava numa batalha contra tantas coisas, mas eu não estava lutando pelas coisas corretas. Muitas vezes eu estou numa batalha contra o meu irmão e estou perdendo o meu tempo. Eu quero convidar você aqui na frente que entendeu que a sua batalha não é contra a carne, não é contra uma pessoa, mas é contra o diabo. E você quer tomar uma posição nesta noite e dizer, não, esta noite eu ouvi a verdade. Esta noite eu quero ser eficiente no reino. Esta noite eu quero ser comprometida com o reino para guerrear as lutas do reino. Esta noite eu quero começar a ser mansa, começar a ser humilde e quero começar a ser útil para o reino de Deus. Eu quero te convidar, você aqui também na frente, que você está dizendo, não, nesta noite eu vou mudar. Esta noite eu vejo aonde eu estou lutando no vento, não estou muitas vezes conquistando nada na minha vida.
Porque Paulo diz que muitas vezes estamos lutando como se fosse no vento. Estamos perdendo a nossa energia, mas não estamos acertando o alvo. Então eu quero te convidar aqui na frente para dizer, não, nesta noite eu quero me preparar com essas armas. Esta noite eu quero me preparar para esta guerra. E eu quero ser útil para o Senhor. Compromissado com Deus. É compromissado com o reino dEle. É compromissado com as coisas dEle. Não é compromissado com as nossas coisas. Então eu quero te convidar nessa frente que quer dizer assim, não, hoje eu quero ser compromissado com Deus. Esqueça os meus interesses. A Bíblia diz, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Deus sabe o que você precisa. Quando nós buscamos o reino de Deus, as nossas necessidades, elas são cumpridas. Deus cuida de nós. Agora nós precisamos de estar mudando nossa motivação para que ela vai ser uma motivação do reino e não nossa. E eu quero te convidar para vir aqui na frente que eu quero orar por você. Não tem mais ninguém, eu vou orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, por mais uma noite de podermos estar na Tua casa, de ouvir a Tua palavra. Pai, te damos graças, Senhor, porque nós ainda estamos no tempo da graça, com a graça escancarada. E o Senhor ainda nos dá um direito, Senhor, de acertarmos os nossos alvos para contigo. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por essas vidas que vieram aqui na frente, que estão entendendo, ó Pai, que muitas vezes estavam lutando pelas causas erradas, ou estavam lutando da forma errada, ou não tinham, ó Deus, as suas armas corretas. Pai, eu quero te pedir, Espírito de Deus, que o Senhor venha nos ajudar. Nós não podemos fazer nada sem Ti. O Teu Espírito, ó Pai, é aquele que nos revela, quem abre o nosso entendimento, e pode nos revelar a batalha espiritual nas nossas vidas. Que o Senhor venha despertar a cada um, Senhor, no momento da guerra espiritual, que nós venhamos a entender, ó Pai, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os poderes espirituais, Senhor. Venha ajudar a cada um, Senhor, a ficar firme, a se permanecer em pé, Senhor, a permanecer firme, ó Deus, para quando o Senhor voltar, ó Deus, nós possamos encontrar contigo, Senhor. Pai, que possamos dizer como Paulo, combati um bom combate, nós guardamos a nossa fé, permanecemos em pé, Senhor. E eu venho orar por cada um que está aqui. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecer em pé, para quando o Senhor voltar, o Senhor possa encontrar conosco. Pai, eu te louvo, ó Deus, venha guardar essa palavra em nossos corações, ó Pai, e venha nos ajudar a crescermos em Ti. Abra o nosso entendimento, ó Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus, amém.